Concordância e divergência entre cristãos evangélicos quanto à volta de Cristo e à escatologia. Continuação. Seja bem-vindo ao canal do pastor Eliseu Lucas. Estou pastor na Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a todos nós, porque dele todos nós carecemos de sua graça e da sua misericórdia. Nós estamos analisando a volta de Cristo e a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nosso propósito aqui, como temos dito em vídeos anteriores à sua disposição, tanto no canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, como também do pastor Eliseu, há vídeos disponíveis. Nós já introduzimos o assunto e a intenção aqui é de edificar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, consolar os corações dos que creem e alertar a todos, os que creem e os que não creem, sobre a segunda vinda de Jesus. Nós estamos analisando exatamente agora que há divergência quanto a essa volta de Jesus ser iminente ou não. Iminente é que ela pode acontecer hoje, agora, de um momento para o outro. Ou seja, tudo já está preparado, tudo já foi cumprido, todos os sinais, as profecias, então Jesus pode voltar de forma iminente, já. Um bom grupo concorda com isso, um bom número de pessoas, de cristãos evangélicos que creem na Bíblia, e nós já apresentamos os textos bíblicos, mas há também um bom número de cristãos que não acreditam nessa volta iminente, e nós estamos analisando o porquê. E o porquê. O próprio Jesus disse no seu sermão profético, Mateus 24, em Marcos 13, que há de haver sinais, cumprimento de alguns sinais e profecias antes da volta dele, antes do final dos tempos. Então, nós vimos que a pregação do Evangelho a todas as nações é o primeiro grande sinal que Jesus disse que tem que acontecer. Marcos 13:10, Mateus 24:14. Este Evangelho do Reino será pregado como testemunha a todas as nações e então virá o fim, disse Jesus. O outro grande sinal é a grande tribulação. E o próprio Jesus, mais uma vez, Marcos 13, em Mateus 24, Lucas 21, de 20 a 24, Jesus disse que haveria uma grande tribulação. Não a tribulação que a igreja tem enfrentado em todas as épocas, desde a sua fundação, e há tribulações, há perseguição, há lutas, mas Jesus estava se referindo a uma tribulação especial e ele usou um termo, aqui em Marcos 13:19. Aqueles dias serão de tormenta, tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. É especial. É uma grande tribulação que nunca houve, nunca jamais haverá. Há uma divergência também muito importante entre os cristãos sobre a grande tribulação. Uma boa quantidade de cristãos acredita, e essa é a posição mais cômoda, é mais tranquilo acreditar nisso, de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Muitos estão descansados nessa posição, nessa crença, né? Estão descansados. E como já dissemos, repetimos, é mais cômodo, não é? Mas tudo indica, pelo que Jesus falou, pelo que a igreja primitiva cria, que a grande tribulação vai atingir também a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As bases bíblicas nos levam a esse posicionamento e a maioria dos estudiosos sérios com a palavra de Deus também acreditam nessa possibilidade de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então essa é a grande divergência.
Vamos continuar então. Mateus 24, 21. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Já falamos esse versículo aqui, mas em Marcos 13, 19. Agora, Mateus 24, 21. Vamos em frente, você é o nosso convidado a prosseguir conosco. Em Mateus 24, 29, há outra palavra de Jesus reforçando o que já foi dito. Então, Jesus reforçou isso. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ora, isso não aconteceu. Não aconteceu, por exemplo, na invasão do Império Romano. O exército romano, comandado pelo grande general Tito, invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, e Jesus estava falando sobre isso também em Mateus 24, mas quando ele fala desses sinais, está claro que ele estava se referindo não ao ano 70, a destruição de Jerusalém, mas ao final dos tempos, porque é sabido que não aconteceu as estrelas caindo do céu, do firmamento, os poderes dos céus sendo abalados. Isso não aconteceu. E Jesus está dizendo aqui que isso tem que acontecer antes da sua vinda. Mas há os que defendem que a igreja será arrebatada antes, não é, da tribulação. E vamos sempre repetir isso, é muito mais cômodo para a nossa consciência, o nosso ego, acreditar nisso, mas as bases bíblicas não nos levam para essa direção, apesar de que os que defendem esse posicionamento também têm versículos vários, e nós já colocamos também os versículos vários. Os argumentos são os seguintes: todo o período da tribulação será um tempo de derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. Assim, não seria apropriado os cristãos estarem sobre a terra nessa ocasião. Ora, se já foram salvos e os salvos já foram retirados de debaixo da ira de Deus, como mostra Efésios capítulo 2, então, como que a igreja vai estar aqui na grande tribulação? Mas foi Jesus quem garantiu que vai haver uma grande tribulação. Jesus prometeu em Apocalipse 3:10, eu te guardarei na hora ou da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa passagem indica que a igreja será tirada do mundo antes que chegue a hora da provação para alguns. Então, eles se baseiam nesse versículo, principalmente de Apocalipse 3:10, e afirmam, bom, Jesus vai guardar, né? E vai tirar a sua igreja antes da grande tribulação. Veja que o versículo não está dizendo que a igreja será tirada, está dizendo que a igreja será guardada. Deus vai trazer consolação especial para os seus, mas a igreja há de passar pela grande tribulação. A igreja tem passado ao longo da história. Em todos os séculos, houve perseguições esporádicas, em locais, cada hora em um local diferente, e nos últimos tempos, por exemplo, século XX, grande perseguição sobre o comunismo, agora grande perseguição sobre o islamismo, que países que têm o radicalismo islâmico, a grande perseguição contra os cristãos. Então, Jesus tem consolado a sua igreja, ele tem guardado a sua igreja, mas a sua igreja tem passado. Deus tem permitido que a sua igreja passe por grande tribulação. Muitos de nós que vivemos no Ocidente, onde não há essa perseguição, não fazemos ideia do grande sofrimento, da grande tribulação que muitos irmãos já estão passando. Mas, repetimos, Jesus disse que a grande tribulação do final dos tempos
Nunca houve e nunca jamais haverá. Ela é especial e tudo indica que a igreja há de passar pela grande tribulação. Há textos bíblicos e o posicionamento da igreja primitiva nos dão uma certeza de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Qual será o tempo da grande tribulação? Será antes da volta de Jesus e do milênio. Sobre o milênio, vamos falar em outra ocasião, um pouco mais para frente. Também há concordância e há divergências sérias quanto ao milênio. Alguns acreditam que nem é literal, vai haver um milênio literal, é figurado. Outros acreditam no milênio literal, mas isso não é objeto da nossa reflexão nesse momento. A expressão grande tribulação vem de Mateus 24, 21, que nós já lemos. Mas, rebatendo o argumento de que a igreja não pode passar pela grande tribulação porque ela é o derramar da ira de Deus e a igreja não pode passar, sofrer esse derramar da ira porque ela é composta por pessoas que foram salvas, foram retiradas de debaixo da ira. Há uma observação importante feita por Wayne Grudem em sua teologia sistemática. O sofrimento deve-se ao fato de se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, o próprio Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai haver um aumento da iniquidade, como também nunca houve na história da igreja. Ao fato de a perseguição contra a igreja e a oposição promovida por Satanás crescerem muito durante esse período. Então, isso se deve à multiplicação da iniquidade, essa grande tribulação. Então, não é o derramar da ira de Deus e que não pode atingir a igreja, mas é grande perseguição, uma grande tribulação, uma oposição promovida por Satanás, vai crescer muito nesse período, num determinado período, no fim dos tempos, devido ao aumento da iniquidade. Portanto, não se trata também dessa tribulação que a igreja tem passado ao longo da sua história. Por que Jesus alertaria sua igreja sobre algo que ela não experimentaria? Pense bem. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, por que Jesus alertou a igreja sobre isso? E fez questão de trazer palavra de alerta e também de consolo para a igreja, se ela não iria enfrentar essa tribulação. Mas ele estava se referindo às tribulações do dia a dia, no mundo tereis aflições, ele estava se referindo a isso? Não, ele foi claro em dizer, uma grande tribulação que nunca houve e jamais haverá. Isso ele deixou muito claro e não há como contra-argumentar nesse ponto aqui. Todavia, essa posição não é a mais simpática. A posição que afirma que Jesus estava alertando a sua igreja porque ela iria passar pela grande tribulação não é a posição mais simpática, não é a mais agradável. Talvez apenas uma minoria dos cristãos acreditem nisso. Interessante, você vai ver que a igreja primitiva acreditava nisso. Até o século XIX, a igreja acreditou na grande tribulação. No século XIX surgiu uma nova teoria pré-tribulacionista, pré-milenista, pré-tribulacionista, dizendo que a igreja será arrebatada antes da volta de Jesus. Portanto, uma posição nova na história da igreja. A maioria dos estudiosos crê que a Bíblia afirma, dá uma base com muito mais margem de segurança,
de que haverá uma grande tribulação. Cristo voltará depois dessa tribulação, pois a passagem continua. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 29 e 30. Repetimos, a igreja primitiva acreditava exatamente nisso aqui, que Jesus deixou muito claro. E o pré-tribulacionismo, a volta de Jesus antes da grande tribulação, só surgiu na história da igreja no século XIX. Qual a conclusão que fazemos? Logo no início e desde o primeiro vídeo, das primeiras mensagens, nós estamos reafirmando que a nossa intenção não é satisfazer a curiosidade humana. Então, para quê? Por que estamos estudando isso? Tem havido muita exploração desse assunto. Qual deve ser, então, a nossa reação diante das negativas de Jesus em satisfazer nossa curiosidade humana sobre o fim dos tempos? O ser humano sempre foi atraído pelos mistérios e sempre quis saber os detalhes, os mistérios também sobre o final dos tempos. Jesus respondeu em Atos 1:7. Não lhes pertence saber os tempos e as estações, as datas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Palavras de Jesus. Qual o peso, qual o valor da palavra de Jesus para nós? Não é questão de interpretação isso aqui. Devemos ficar, então, desapontados com Jesus? Agir como crentes imaturos, infantis, que não podem ser contrariados? Ou devemos dar ouvidos a Jesus? Será que devemos agir como os infantis, imaturos, não dar ouvidos a Jesus e sair correndo atrás de mistérios? Ou devemos nos submeter à palavra de Jesus, dar crédito? Ele mesmo dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual a aplicação prática, então? Devemos atentar para as sentenças positivas de Jesus, não nos prender a detalhes, aquilo que não compete a nós saber, que o próprio Jesus disse: não lhes pertence saber os tempos, as datas, estações, mas devemos atentar para as sentenças positivas de Jesus. Por que Jesus falou à sua igreja sobre o final dos tempos? Ele alertou sobre as tribulações que viriam, as tribulações no plural, porque são muitas pelas quais a igreja tem passado e ainda há de passar, mas também se referiu à grande tribulação que nunca houve e jamais haverá. Então a palavra de Jesus positiva é de consolação. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Testemunho de quê? Da fé, da graça de Deus, do amor de Deus, da redenção em Cristo Jesus. Lucas 21:13, na Nova Versão Internacional. Enquanto muitos vão se lamentar na vinda de Jesus, a Bíblia garante isso, será para muitos um tempo de lamento. Por quê? Aqueles que não creram na palavra de Jesus, a Ele não se renderam como Senhor e Salvador, vão se lamentar e chorar. Mas Jesus prometeu aos seus escolhidos, dizendo: seus anjos com grande clangor de trombetas ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Mateus 24:31. No versículo 46 de Mateus 24, ele disse: bem-aventurados. E outra palavra de Jesus em Mateus 25:34, falando sobre o fim. E quando ele for julgar os seus, não passarão pelo juízo final, mas vão ouvir antes dele: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado antes da fundação do mundo. Mateus 25:34. Qual será
a nossa postura, nosso posicionamento, nossa atitude, a nossa expectativa quanto à volta de Jesus. O que vamos ouvir dele? O que você vai ouvir dele? Pense nisso, tome uma decisão. Se você já é um crente, que seja mais dedicado, consagrado ao Senhor Jesus, dando testemunho desse evangelho da graça de Deus. Se você ainda não se rendeu a Cristo, corra, enquanto há oportunidade, para os braços de Jesus. Se arrependa, a Ele se renda, creia nele como o único Senhor e o único Salvador. E que Deus a todos nos abençoe. Amém.